Fala pessoal, tá? Hoje é o nosso segundo Veda, tá? Dia 2, né? E vamos falar hoje sobre tecnologias que as fabricantes vendem pra gente como se fosse uma coisa maravilhosa, mas na realidade tem mais de 100 anos isso, né? Vamos lá, mais um jeitinho das fabricantes ganhar o dinheiro em cima da gente, tá? Vamos lá, não repara não que estou um pouquinho gripado, mas eu tenho que cumprir os 31 dias, os 31 vídeos, então vamos lá, tá? Vamos falar primeiro do ar-condicionado. Vou falar sobre ar-condicionado, vidro elétrico, trava elétrica, direção hidráulica e elétrica, beleza? Primeiro vamos falar sobre o ar-condicionado, tá? Que é até, acho que um dos mais espantosos, assim, por ser mais complexo. Vamos lá. Ar-condicionado tem esse registro de carros de série com ar-condicionado nos anos 30, né? Ali por 37, 38, tinha um carro que funcionava com ar-condicionado. E não só, nos anos 40 não só resfriavam, não era só ar-condicionado, eles também esquentavam, né? Climatizadores mesmo, podia andar em locais de neve que ele esquentava a cabine do carro para você. Uma época até que era complicado ter carro, né? Tinha gente que tinha até esses luxos, né? Mas era um ar-condicionado que eram itens, né, que não eram muito convencionais, porque tinha uns probleminhas, né? Não tinha muito recursos elétricos e eletrônicos naquela época. Era uma parada meio mecânica, né? Aí imagina você vai sair com todo mundo, bota sua família no carro, tá calor, pô, vamos ligar o ar-condicionado. Você tem que ir lá no capô, abrir o capô, botar lá uma chave lá, não sei como é que era, que fazia, ligava o ar-condicionado, fechar o capô e começar a andar. Beleza, ar-condicionado fechado, tirando onda com todo mundo. Só que daqui a pouco começava a ficar muito gelado no carro, porque não tinha um controle, ou era full ou era de off, não tinha meio termo. E começava a ficar muito gelado no carro, o pessoal começava a congelar dentro do carro, igual uma geladeira, digamos assim. E vamos desligar o ar-condicionado que está muito gelado, vamos. Aí tinha que parar o carro, desligar o carro, sair do carro, ir lá no capô, abrir o capô, desligar o ar-condicionado também, não sei como, não sei se nem se é botando ou tirando correia. Aí voltava pro carro, fechava tudo e ia embora. Aí daqui a pouco começava a esquentar de novo, tinha que repetir o processo. Ou seja, era uma coisa meio complicada nos anos 40 ali. Eu acho que é por isso que não deu muito certo nessa época, né? Mas tudo bem. Mas aí nos anos 50 corrigiram isso, tá? Botaram controles no painel do carro. Você apertava um botãozinho, já ligava o ar-condicionado, um botãozinho desligava. Só que também tinha esses probleminhas de, tipo assim, não ter muito controle de temperatura, né? Mas já resolveram muito isso e o carro já esquentava e esfriava a cabine do carro de acordo com a necessidade, vontade do piloto lá, do motorista. No Brasil, aí começa, né? Nosso Brasil, né? Tudo atrasado e isso não fica também para trás, não. O primeiro carro com ar-condicionado que saiu foi o Aerowilis, eu acho que é o Itamaraty. É raríssimo, não deu muito certo também, porque era uma versão, né, meio complicada. Né? A própria Aerowilis é difícil de ver, né? E ela vinha até com banco de couro, opcional de banco de couro também, para aquela época já. Mas não vingou, tudo mais. E só nos anos 80 que começou a pegar a modinha do ar-condicionado de novo, né? Na época dos carburadores aí, nos anos 80, no Brasil ainda tinha carburador. Que veio com o Passat, se não me engano, na época de 1980, 82. O meu, vou até mostrar a foto do meu. O meu é um desses modelos que saíram com ar de fábrica, tá? Eu não sei que versão, não sei como é que era isso, não sei se era um item separado que vendia, não sei. Mas eu sei que o meu é um LS, né? E o que acontece? Tem um painel do Passat e tinha um rádio que ficava assim lá no banco do carona, né? O carona que mexia no rádio, não era o piloto. Você tinha que se esticar todo para mexer no rádio. E tem um buraco ali. Quando o Passat vinha com ar-condicionado, o rádio ia para o console da marcha, que tinha um console diferente para esse tipo de modelo, né? E o buraco do ar-condicionado e um difusor e o controle do ar-condicionado, que já era eletrônico e tinha controle de climatização, que melhora muito, né, a eficiência do ar e a economia do carro, porque ele desliga e liga de acordo com a necessidade da temperatura. Outro item muito super valorizado pelas fabricantes, né, que botam lá que tem de fábrica, travas elétricas, nossa, não sei o que, faz você pensar como a fábrica super valoriza, né, algumas coisas, né? Por exemplo, você por R$50 consegue botar 2 portas do seu carro com trava elétrica, hoje em 2017, ou seja, né, nada muito monstruoso como eles falam. Mas enfim, se você for pensar, vai ver que a trava elétrica foi inventada muito tempo, mais de 100 anos atrás, né? E, ou seja, é uma coisa que não é nada nova. Começou isso com um cara que era filho de um cara que tinha muito dinheiro, né? Era um artista e começou a fazer várias coisas, acho que era publicitário, um dia ele se cismou de montar carro, né?
Ele com seus 20 e poucos anos, tinha uma fábrica chamada Script Boot, sei lá, uma coisa assim. E ele fez um carro, mostrou um carro em 1914, que era muito luxuoso até para a época. Ou seja, na época, em 1914, não tinha todo mundo, não é todo mundo que tinha dinheiro para comprar um carro, né? E o cara fez um carro que era super luxo para um público que já era selecionado. Ou seja, não eram todos que podiam comprar o carro que o cara fazia. Por que isso? O cara trouxe trava elétrica, nenhum carro tinha isso, né? E ele trouxe umas coisas que na época não era nada comum, como farol elétrico, em 1914, e um botão de start do carro. O carro, você ligava o carro com o botão, cara, em 1914. O cara fez uma parada muito legal. Só que, por algum motivo, né, não foi pra frente. Ó, o sol tá batendo na cara agora. Por algum motivo não foi pra frente e faliu. E não sei se tiveram outros fatores, nunca mais ninguém apresentou um carro com trava elétrica, pelo menos não achei nada sobre isso. Mas eu sei que voltou a se fabricar de série pela Packard, né? Com seus Cadillacs, e são os famosos rabos de peixe, né? Quem não lembra do rabo de peixe, né, cara? Aqueles carros bonitões que tem a traseirona pra cima, assim, bonitona. Então, e vou te falar, esses Cadillacs, cara, trouxeram várias coisas que até carro hoje em dia não tem. Nossa, só. Carro hoje em dia não tem. Os Cadillacs saíam com vidro elétrico, trava elétrica, ar-condicionado, que era climatizador, não era só ar-condicionado, né? E direção hidráulica. Imagina, um carro de 1950 tem mais coisa que os carros de agora. E naquela época, eu acredito que era muito mais custoso, né? Difícil botar esses recursos em um carro, né? Que a eletrônica era pior, né? Mais fraca, a elétrica não tinha tanto recurso, os carros eram muito, como eu posso dizer, limitados, né? Que até o motor mesmo, hoje em dia o motor 2.0 tem um desempenho muito melhor que os carros que tinham, sei lá, 3.0, 5.0 naquela época. Entendeu? Não é? Então o recurso era muito mais difícil e já os carros daquela época já saíam de fábrica com isso. E o vidro elétrico, tá? O vidro elétrico, cara, podemos dividir um pouco os méritos, tá? Eu sei que em 1941, o Lincoln, né, a limousine, tinha um sistema que levantava e baixava os vidros, mas era um sistema hidráulico, não era elétrico, né? Eu sinceramente não sei como funcionava isso, né? Como é que passava coisa para a porta, mas tudo bem. Mas os caras tinham em 1941 e funcionava, né? Mas só carro exclusivo, não era uma coisa assim, né? Que você via toda hora. E de novo a Packard, com seus Cadillacs, né? Seus rabos de peixe. Nos anos 50, assim como as travas elétricas, eles trouxeram os vidros elétricos, cara. E tinha umas coisas muito legais. Por exemplo, apesar do carro ter vidro elétrico, eles tinham manivelas para você poder subir e descer o vidro. Caso acontecesse algum problema, né? E, sei lá, você tá na rua, você vai fechar o vidro não fecha mais. E aí, o que você vai fazer? Então, você tinha manivelinha ali para fechar o vidro sem necessitar do sistema elétrico, né? Só que, aí é o X da questão, o sistema não era totalmente elétrico. Ele tinha uma ajuda de um sistema hidráulico que também era igual esse do Lincoln em 1941, entendeu? Então podemos dizer que é um mérito duplo, mas o que chama a atenção é o seguinte, nos anos 50, né, já tinha, né, possibilidade de botar vidro elétrico num carro e tudo mais, né, e convenhamos, eram carros, né, totalmente diferentes, tudo mais complicado, né, como eu falei agora. Cara, e a direção assistida eu deixei pelo último, porque, cara, tem uma história muito interessante que volta em torno da direção hidráulica e da direção elétrica, né? Pra você ver. Só que vamos falar primeiro da hidráulica, porque olha só, cara, tem gente que dá muita sorte, tem gente que dá muito azar, sei lá. E o cara que inventou a direção hidráulica é um desses. Olha só a história da direção hidráulica, cara. Chega a ser meio que complicado de entender hoje em dia, né? Tem registro de direção hidráulica, de patente de direção hidráulica, desde antes de 1900, cara. Pra você ter ideia, nem tinha carro direito, a roda devia ser de madeira, essas coisas assim. Os caras estavam pensando em direção hidráulica, naquela época já. Só que não tem muito registro, muitas informações que funcionam. Que se for ver patente, cara, tem cada coisa que nego faz da patente aí que, caraca, nada dá certo, funciona, mas tá lá. E direção hidráulica era assim, mas se você for pegar as que tem hoje no carro, o projeto, tudo mais, a base do projeto, você vai remeter para um cara chamado Francis W. Davis, né? E esse cara inventou isso lá para 1910, 1915, sei lá.
E ele demonstrou isso, botou para todo mundo testar isso em 1900, lá na década de 20, né? Devia estar mais maduro o projeto e tudo mais que ele botou. E o que ele fez? Ele apareceu num evento com o carro dele, com isso instalado. E botou para todo mundo testar, ó. Quem quiser testar, dá uma volta no carro aí. Cara, imagina a situação. Quem saía do carro falava que era como se estivesse virando um guidão de bicicleta. Não acreditava. Se você for pegar os carros hoje em dia, cara, sem direção hidráulica, tem carro que é horrível, um nojo para conseguir virar o volante, fazer uma baliza, né? Por isso, eu acho que até por isso tinha aqueles volantões gigantes, né? Para ter mais como distribuir mais a força, né, que você faz. Sei lá. Mas, cara, o cara tinha inventado isso na década de 20, já tava no carro, funcionando, mostrando para todo mundo, né? E muito engenheiro, muita fábrica, fabricante de carros e tudo mais, se interessaram na época. Lá no final da década de 20, quando ele foi começar a botar em produção, estava tudo certo com a fabricante e tudo mais, tinha assinado o contrato. Chegou aquela época da história lá que a gente chama de Grande Depressão, e ninguém fez mais nada, o contrato foi cancelado. Fizeram até uma contraproposta para ele, inviável, que o cara não tinha que ganhar nada e tudo mais, ele não aceitou. E, claro, né? Então, ele não aceitou, aí passou a época da Grande Depressão, aí ele, lá para década, no iníciozinho de 40, ali, final de 30, ele começou a tentar botar para vender de novo com as fabricantes, mas, cara, é difícil de acreditar hoje em dia. Ninguém queria comprar o projeto do cara, ninguém queria botar direção hidráulica nos carros, cara, imagina isso. Pô, hoje em dia, se o cara estivesse vivo, né, mas o cara fica maravilhado vendo os carros todos usando, né, claro que tem elétrico hoje em dia, mas, pô, imagina vendo os carros todos com direção hidráulica hoje em dia, rodando. Pô, ele fica todo orgulhoso assim mesmo, né. E naquela época ninguém queria, cara, ninguém queria. Então, ele começou a procurar outras coisas, até que uma empresa que fazia kit para carro, né, tipo kit de som, kit de ar-condicionado, kit de vidro elétrico que temos hoje em dia. Então, tinha uma empresa chamada Bendix, que se interessou e comprou o projeto, tá? Pelo que diz a história, reza a lenda, que a Bendix comprou 10 produtos, né, 10 kits para vender, e vendeu papo de 3 kits, 2 kits, cara, entendeu? Eu imagino o cara devia estar decepcionado. Até que uma outra fabricante, né, começou a se interessar, acho que comprou um kit dele, ou da Bendix, e começou a se interessar e quis fechar um contrato com ele de novo, cara. E olha o que aconteceu. Veio a Segunda Guerra Mundial, cara. O cara não conseguiu vender de novo os kits, cara. Cara, eu não sei o que falar. O cara tá há 20 anos tentando vender um projeto que todo mundo usa hoje em dia e não conseguia. Né? Pra você ver como é que tem coisa que é sorte, cara. Não é que o projeto seja bom ou ruim, é sorte. O cara tinha projeção hidráulica e não conseguia vender naquela época. Mas enfim, quando ele foi vender, começou a Segunda Guerra Mundial e, como todo mundo sabe da história, as fabricantes de carro não vendiam mais carros. Quando fazia alguma coisa, eram veículos militares, né? Mas teve um ponto de sorte, ponto de azar nessa situação, tá? O ponto de sorte é que, pelo fato de veículo militar se pesar e tudo mais, começaram a botar a tecnologia dele, né, de direção hidráulica nos veículos militares e botaram para guerra. Vai, teste o produto aí. Foi assim. Tinha acho que Chevrolet T17 ou F17, acho que é T17, era um tanquezinho pequeno. Então saía com recurso de direção hidráulica e vários veículos militares saíram com recurso de direção hidráulica. Acabada a guerra, pô, cara, o pior, quando começaram a botar nos carros, né, militares, esse foi o ponto de sorte dele, que todo mundo começou a usar, né, ver como é que funciona e foi pra guerra. E os carros voltaram funcionando, não deram problema, ou seja, teste de fogo. Todo mundo viu ali que, porra, é o futuro, né? Mas o ponto de azar, cara, porra, fico até com pena do cara, é que a patente dele tinha vencido 2 ou 3 anos atrás, antes, né, da fabricação dos veículos militares, cara. Ou seja, o cara não ganhou nenhum centavo por isso, cara. É muito triste. Imagina a situação, o cara ficou 20 anos tentando vender o kit direto que todo mundo usa hoje, quando não conseguiu vender, não ganhou nada. Eu fiquei triste pelo cara, sinceramente, eu fiquei muito triste. Mas, cara, ele teve como eu posso dizer, a propaganda é a alma do negócio, né? E como os veículos militares foram pra guerra, voltaram, o troço funcionou e todo mundo viu que o negócio era bem funcional,
várias empresas se interessaram pelo projeto, botar kit, né, de direção hidráulica nos seus carros, e procuraram aquela empresa lá, a Bendix, lá, que comprava os kits dele, então, para colocar nos seus carros, né? Teve outras empresas que desenvolveram o seu com base no dele, né, deixar bem claro isso. E as outras, tipo assim, tinha um kit pronto, pô, vamos desenvolver não, vamos comprar da Bendix, sei lá. E começaram a comprar da Bendix, que comprava dele, que fazia, ou que ele fazia, sei lá o quê. E aí ele começou a ganhar dinheiro, né? Aí nos anos 50, os carros já vinham com esse recurso, né, de direção hidráulica, né? Agora vamos falar da curiosidade da direção elétrica, né? Assistida elétrica, tá? A gente falou agora que antes de 1900, né, ali pro final ali, já tinha registro de direção hidráulica, né? A direção elétrica tem patente de 1903, cara. Os caras mal tinham carro, já tinha registro de direção elétrica, né? Só que eram patentes, tá? Não eram carros, patentes. Eu desenvolvia, botava a patente lá, a tecnologia aqui que eu inventei, ó, né? Só que a Columbia, né, era uma fabricante daquela época, desenvolveu um sistema de direção elétrica que ela queria botar nos seus caminhões, carro pesado, caminhões, picapes, etc. Ela queria botar nos seus carros, nos caminhões e picapes, e um sistema elétrico que era muito parecido com o nosso, né? Já em 1903, ela tinha um projeto, patenteou lá na época de 1900 ali, o início. Só que eu acho que não foi para frente, que pouco tempo depois a Columbia foi vendida, um outro fabricante comprou, e eu sei que foi tipo uma Auto Latina da vida, que várias empresas se fundiram, sei lá, alguma coisa aconteceu, só que não deu certo, faliram, né, poucos anos depois, ou seja, o projeto nunca foi para frente, tá? Então ficou engavetado, creio eu também, que seja devido ao sucesso e à funcionalidade da direção hidráulica, né, já que, tipo assim, funcionava, todo mundo usa, todo mundo teve. Então por que a gente vai inventar um outro? Por que a gente vai reinventar a roda? Pois é, eu acho que foi isso que aconteceu com a direção hidráulica e elétrica. E a elétrica só foi voltar a ser usada, pelo que eu comecei a procurar aqui, que eu realmente não tinha a mínima ideia, né? Foi o Suzuki, né? Um Suzuki Servo, lá na década de 80, né? É um carro que eu acho que nem no Brasil tem esse carro, eu nunca vi, sinceramente. Começou na década de 80, tá? É isso aí, pessoal. Agora você vê, né, como as coisas que hoje em dia não são nem tão novas assim, vem muito tempo. E os carros também, se for ver, só estão agregando algumas coisas, mas é claro que muda muita coisa, mas o preço que pagamos por tecnologias que nem tão novas são assim, né? Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado do Veda 2, tá? Amanhã tá até o Veda 3, tá? Tem que ver o assunto, que sinceramente nem sei qual é o assunto que eu vou falar, mas só nesses 2 vídeos aqui eu tô sentindo que vai ser uma canseira até o final do mês, né? Vamos lá. Abraço, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá aquela curtida, compartilha. Mostra pro pessoal que gosta de carro, que é uma curiosidade, eu acho que é até muito interessante, tá? E vou deixar uns vídeos aqui do lado, se você se interessar, só dá uma assistida aí, beleza? Abraço a todos e tchau, tchau.